Fala galera, paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Fábio, eu vim apresentar para vocês o livro Online com Deus. É um devocional muito bacana, onde você pode se agregar para a sua vida. Mas antes de assistir esse vídeo, compartilha aí, segue e curte também para que a palavra de Deus seja compartilhada para as pessoas. Vai ser muito bom porque a palavra de Deus ela é refrigério para a nossa alma. E esse livro começa com um tema, e o tema de hoje é Sua Atitude Faz a Diferença, que é o 3º capítulo. Ele começa com um versículo que diz assim: Bendirei ao Senhor o tempo todo, meus lábios sempre louvarão, a minha alma se gloria no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegram, proclame a grandeza do Senhor comigo, junto exaltamos o seu nome. Busquei o Senhor, ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu e libertou todas as suas tribulações. Salmo 34, de 1 a 6. Agora eu vou ler o texto para vocês. 2 homens estavam muito doentes, o Sr. Wilson e o Sr. Pereira. Eles ficavam em um quarto bem apertado e ali só cabiam os dois. 2 camas, 2 criados mudos, uma porta que dava para o corredor e uma janela que dava para o mundo. Parte do treinamento do Sr. Wilson exigia que toda tarde ele ficasse sentado na cama por 1 hora para drenar o líquido dos pulmões. A cama dele ficava perto da janela e o Sr. Pereira, no entanto, deveria ficar o tempo todo estirado na cama. Os dois tinham que ficar sem se mexer e em silêncio. Foi por isso que colocaram naquele quarto apertado, mas eles ficaram satisfeitos por terem paz e privacidade. Nada de alvoroço, estardalhaço, olhares curiosos que havia na enfermaria. É claro que uma das desvantagens das situações era que não podia fazer muita coisa. Nada de leitura, nada de rádio, certamente nada de televisão. E eles simplesmente tinham que ficar quietos e parados, apenas 2 ali. Costumava conversar horas, mais horas a respeito da esposa, filhos, casa, emprego, passatempo e infância. O que aconteceu com eles na época da guerra, onde passava as férias, todo tipo de assunto. E toda tarde o Sr. Wilson ficava ao lado da janela, era ajeitado para passar 1 hora sentado. Nesse tempo, ele descrevia o que conseguia enxergar do lado de fora, e o Sr. Pereira começou a viver aguardando aquelas horas. Aparentemente, a janela dava vista para o parque, com um lago, onde havia patos, cines, crianças jogando pedaços de pão, para as aves brincando com um barquinho, além dos namorados andando de mão dadas sob as árvores. Havia flores, áreas gramadas, algumas pessoas jogando bola e outros aproveitando folga para pegar o sol. Bem no fundo, por trás da copa das árvores, vislumbrava belos contornos da cidade. O Sr. Pereira ouviu tudo isso desfrutando em cada minuto. Como a criança quase caiu no lago, como os garotos ficavam bonitos com roupas de verão, e o animado jogo de bola, ou o menino brincando com seu cachorrinho. Assim acontecia, quase que ele conseguia enxergar o que estava acontecendo do lado de fora do quarto. Uma bela tarde, enquanto acontecia uma espécie de desfile, um pensamento cruzou a mente do Sr. Pereira. Por que o Sr. Wilson quer ficar perto da janela? Pode ter prazer de ver o que passa lá fora. Por que eu não posso ter a mesma chance que ele? Envergonhado, ele procurou não pensar dessa maneira, mas entretanto, quanto mais se esforçava, mais desejava trocar de lugar com o companheiro. Ele faria qualquer coisa para isso. Em poucos dias ele se tornou uma pessoa amarga. Era ele que deveria ficar na janela. Remoendo-se sem queixa, não conseguia mais dormir. Ficou ainda mais doente que os médicos e não conseguia compreender. Certa noite, enquanto olhava fixamente para o teto, o Sr. Wilson repetidamente levantou, tossindo, engasgando por causa dos líquidos e questionava nos seus pulmões, tateando, procurando no escuro o botão que chamaria a enfermeira com urgência até o quarto. O Sr. Pereira ficou observando sem se mexer, e a tosse rasgava a escuridão.
sem interrupção. O Sr. Wilson ficou sufocado e imóvel. O som da sua respiração cessou. E o Sr. Pereira continuou com os olhos fixos no teto. Pela manhã, a enfermeira de plantão apareceu com a água para o banho e descobriu que o Sr. Wilson tinha morrido. E o corpo dele foi retirado silenciosamente, sem estardalhaço. Na hora que achou apropriado, o Sr. Pereira perguntou-se se poderia ficar na cama do lado da janela. Ele foi transferido para outra cama e ali ajeitado. Arrumaram de maneira confortável e deixaram sozinho para ficar quieto em repouso. Tão logo o quarto ficou vazio. Ele fez um grande esforço para se apoiar em um dos cotovelos, conseguiu olhar pela janela, e a janela dava para uma parede lisa. Agora, essa parte é muito legal. Presta atenção nessa parte. Sua atitude faz toda a diferença do mundo. Algumas pessoas encontram diante delas uma parede sem nada e nela vê uma pintura ressecada cheia de defeitos. Outros vê nela belas oportunidades e inúmeras possibilidades. Qual é a sua atitude de hoje? Temos esperança que em Jesus Cristo você fica sabendo que, embora nem tudo seja um mar de rosa, mas Deus reina e é vitorioso. Com as boas novas de Jesus, sua atitude pode ser positiva e saudável, vibrante e cheia de entusiasmo. Por causa da bondade de Deus, você pode olhar na direção de uma manhã reluzente e glorioso. Você pode dizer que, com confiança, bendirei o Senhor todo o tempo, e meus lábios sempre louvarão. O que eu paro para pensar nessa reflexão nesses dois personagens, o Sr. Pereira e o Sr. Wilson. Às vezes, o Sr. Pereira olhava, como se diz, para a vida do outro, porque o outro comunicava, né, imaginava como seria lá fora, ver belas flores, ver belas paisagens, só que a janela dava para o fundo de uma parede escura. E querendo ou não, às vezes a gente olha para certas situações e perdemos a oportunidade de enxergar o melhor. Uma coisa que, uma administração que eu vi, que, por exemplo, de uma pessoa, às vezes a gente olha o defeito da pessoa e não olhamos as qualidades da pessoa, sabe? Aquele defeito da pessoa me incomoda, mas começa a olhar as qualidades da pessoa para ver quanto a pessoa é boa, como a pessoa como a pessoa ela é dedicada. Porque nós, seres humanos, temos a intenção de olhar para as pessoas ou para uma situação com defeitos, entendeu? E é engraçado que o que mais do Sr. Wilson ele imaginava em Provérbios 23:7 disse: aquilo que a nossa alma imagina é aquilo que nós tornamos. Certo dia eu estava conversando com o irmão na praia e uma das coisas que ele tem falado, e quando ele era menor, hoje ele se converteu, mas quando ele era menor, ele ficava ouvindo muito rock e colocava os fones de ouvido e ficava ouvindo Guns N' Roses e ficava imitando os caras cantando. Com o tempo que passou, ele se tornou músico. Tipo, quando ele era pequeno, ele falava que imaginava a multidão. Então isso ele reproduziu na mente dele. Hoje, em nome de Jesus, está com o Senhor, não escuta mais Guns N' Roses. Mas não tenho nada contra para quem escuta. Mas tipo, cara, isso ele reproduziu o que ele estava ouvindo. Então aqui a gente tem que pensar em coisas boas. O Paulo não disse que tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for de boa, tudo que for bom, é nessas coisas que nós devemos pensar. Por isso o salmista Salmo 1 diz que a gente tem que meditar dia e noite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos faz meditar, nos faz pensar, imaginar isso que acontece. Às vezes nós vê situações ou vê alguma coisa e começa a imaginar coisas que não tem nada a ver, coisas que é o contrário da palavra de Deus. Que a gente possa refletir nesse dia, que a gente possa meditar, pensar naquilo que a gente está pensando, meditar naquilo o que for agradável ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Tamo junto.
Paz.